Bom, nós vamos dar início hoje à terceira edição do ciclo de estudos Novos Estudantes. A ideia desse projeto é que a gente acolha os novos estudantes para que eles possam, pelo menos, ter uma base inicial que os ajude na leitura do livro. Nós já fizemos duas edições em 2021 e agora nós vamos começar a nossa terceira edição. Tem algumas modificações, mas basicamente a mesma coisa que nós vimos em 2021, né? Nós vamos ter, a gente pensou, se tiver mais necessidade, nós faremos outras palestras, mas a princípio nós vamos fazer 12 temas. Primeiro, que é o livro de Urântia, o que é o livro de Urântia, porque ele é a base para o entendimento do livro em si. Então, é importante entender o objetivo do livro, onde ele quer chegar, por que ele veio, como ele expande a nossa consciência cósmica. Segundo, é a cosmologia, que é muito importante para quem começa a ler o livro, porque durante todo o livro ele vai se referir à Ilha do Paraíso, à Avona, aos 7 superuniversos em evolução. Então, ele é de extrema importância entender a cosmologia do livro. Terceiro vai ser Deus e suas manifestações no universo, porque como nós estamos isolados, nós pensamos que estamos sós no universo, que não é verdade. Existem miríades de seres que vêm, que nós chamamos de descendentes, e que vêm para ajudar na evolução dos seres evolucionários. O próximo tema, também muito importante, é o ser humano e a sua constituição, pois há muita confusão entre todo mundo nos vários ramos, né, da igreja, do espiritismo, de outras religiões, sobre qual é a constituição do ser humano. Principalmente, muitas pessoas confundem entre alma e espírito e personalidade. Então, a ideia aqui é deixar claro, de acordo com a visão do livro de Urântia, qual é a constituição do ser humano. O nosso quinto tema vai ser a vida após a morte, que também é outra questão importante para todo mundo, pois ele mostra, o livro de Urântia nos informa sobre o caminho ascensional do ser humano. É uma proposta bastante diferenciada em relação ao que é pregado atualmente na humanidade, né? Um dos itens fundamentais é o item 6, que é o ajustador do pensamento, que é o nosso eu interior. Ele é fundamental porque nós vivemos em grupo, mas apesar de vivermos em grupo, a religião é pessoal. É cada um que tem que se desenvolver por si. Então, o ajustador do pensamento, que é a nossa centelha divina, o nosso eu interior, é importante nós entendermos o seu funcionamento, como ele se relaciona conosco, o porquê da nossa dificuldade de nos relacionarmos com ele e dele para conosco. E, obviamente, se nós falamos do ajustador do pensamento e que é um caminho ascensional, o próximo item, o 7, coisas, significados e valores, ele vai nos mostrar quais elementos que nos permitem essa evolução. Porque nós temos elementos que estão aqui para que a gente possa evoluir e tomar decisões em relação a esses significados e valores divinos. Então, é importantíssimo saber disso. E aí encerra um pouco a partir da oitava, nós já vamos entrar um pouco mais na questão planetária, que também é importante, falar sobre o governo planetário, quem vem a ser o soberano do sistema e o príncipe planetário. Depois das criaturas intermediárias, que elas fazem esta ponte entre os seres evolucionários e os seres divinos. Explicar sobre a rebelião de Lúcifer e as suas causas e consequências da rebelião. Nós estamos isolados devido, né, à rebelião. Falar sobre Adão e Eva, quem são, né, qual o seu propósito dentro da evolução e a falha que houve quando eles vieram aqui como filhos materiais trazer o sangue violeta para a nossa evolução. E a palestra 12 vai ser uma nova, que é falar uma pequena introdução sobre a introdução de um livro de Urântia. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre a introdução, realmente não é um tema simples,
e ele vai falar durante toda a leitura, você vai ler os absolutos, o absoluto inqualificado, o absoluto qualificado. Com essa introdução, vai facilitar muito a leitura para todo mundo. Então, é essa a nossa proposta. Se alguém tiver alguma outra sugestão, alguma outra coisa, por favor, nós estamos aqui abertos para discutir e ver o que vocês precisam. E se tiverem dúvidas também, por favor, pergunte, tá? Então, para nós começarmos, o livro de Urântia, ele é considerado a quinta revelação de época, né? Então, nós vamos estudar a sua origem e propósito. Ele é um guia para os tempos atuais e atualmente já está traduzido para 24 idiomas. Se falarmos sobre a apresentação, como é que a gente pode falar? Por que do livro de Urântia, né? Então, ele surgiu, e nós vamos ver em mais detalhes do porquê, para promover e estimular o autoconhecimento do indivíduo mortal por meio de informações provenientes das hostes celestiais. Isso é importante devido que toda a nossa religião ela é evolucionária. E por ser uma religião evolucionária, obviamente, ela é baseada nos conceitos primitivos de um Deus irado, não só do Deus irado, mas de muitos fetiches também. E uma revelação, ela vem para justamente evoluir esta forma de pensamento. Não há nada de errado com a evolução da religião atual, mas há necessidade de ter revelações para que a gente acerte a rota das crenças dos seres humanos e como eles têm que se direcionar a Deus. Aqueles que, por intermédio de uma leitura espiritualizada e persistente dos documentos, buscarem a compreensão dos fatos revelados à luz da sua razão, poderão experienciar o maior entendimento dos desígnios de Deus e da evolução em si. O que acontece não só com o livro, mas qualquer coisa que você efetivamente venha a ler, de qualquer religião que você não participe ou de movimentos, sempre que você começa a ler, aquilo bate com suas crenças. E você começa a ter dúvidas, né? Obviamente, você fala, pô, mas eu aprendi isso dessa forma, o mundo inteiro fala assim, por que aqui fala diferente? Eu acho assim, a verdade, nós vamos ver, ela não é fixa. A gente só vai ter contato com a verdade verdadeira quando estivermos no paraíso como finalitores diante do Pai. Até lá, a verdade ela vai aprofundando em significados e valores, que é a 7ª palestra, onde nos mostra como nós evoluímos no universo através desses significados e novos valores espirituais. Então, é muito importante, quando se lê o livro, ter a mente aberta. Questione o livro, vá pesquisar, mas o que não adianta é ter um embate interno muito forte, onde você logo de cara duvide de tudo e acha que não é possível e que é isso, né? Deixe o livro mostrar para você a verdade. Isso que é importante. A realidade, e essa frase aqui é fundamental, a realidade espiritual, ela não se adequa aos nossos desejos, anseios, crenças, preferências e conhecimento limitado. Nós sabemos que nós somos limitados. Nós é que devemos entender e elevar, na medida do possível, o nosso entendimento das realidades espirituais. Veja, não faz sentido uma revelação, muitas pessoas tentam encaixar os conhecimentos do livro de Urântia no Espiritismo, na Bíblia, em outras coisas, e não é esse o ponto. É você pegar aquilo que você conhece, ver e ler e entender o que está escrito no livro de Urântia, e aí elevar o seu conceito. Não é para você jogar fora o que você aprendeu, mas sim aprender a elevar e a abrir sua mente para novas possibilidades da verdade. Porque se o livro de Urântia viesse simplesmente para corroborar as suas crenças, ele não seria uma revelação. Muita gente pergunta, não, mas o livro de Urântia não fala desse assunto, não fala daquele outro. Não é para falar mesmo. Ele é para trazer uma visão que nós não temos. Esse é o ponto importante do livro.
E o que vai nos ajudar a entender o livro de Urântia é este fragmento de Deus absoluto que está dentro de nós, que a gente chama aqui de ajustador do pensamento, que pode ser centelha divina, Cristo interno, o que vocês quiserem. É este ajustador do pensamento que suscita esse ímpeto e intuição inconsciente à nossa mente e que nos move a buscá-lo. Ninguém está aqui por acaso. A gente tem um ímpeto de buscar a Deus. E esse ímpeto ele é promovido pelo ajustador do pensamento, porque o nosso caminho é em direção ao Pai. Então, tem que ter algo que nos faça querer ir em direção ao Pai. Senão, a gente vai ficar preso na matéria completamente. O livro de Urântia cobre 4 pontos importantes. Ele fala sobre ciência, ele fala sobre filosofia, história e religião. Ciência através de fatos científicos. Ele tem muita coisa científica, muita coisa de ciência. Ele só não pode adiantar acontecimentos futuros. Mas alguma coisa já foi adiantada no livro de Urântia, mas nem tudo. Filosofia, então ele eleva toda a filosofia que nós tivemos desde o passado. História, onde eles nos detalham, principalmente na parte 3, a história não só dos universos, mas principalmente do planeta Urântia, a origem, nós vamos ver mais para frente, e religião, através das realidades espirituais. Bom, o objetivo do livro, ele foi publicado em 1955, e ele descreve como seu propósito, está lá escrito na introdução, logo no comecinho, no parágrafo 2, expandir a consciência cósmica e melhorar a percepção espiritual das pessoas em nosso planeta. Esse é o objetivo do livro. E quando ele fala em expansão da consciência, essa consciência ocorre em 2 sentidos. Primeiro, nos conectando ao grande universo. Por quê? Porque como nós estamos isolados, nem a ciência, nem ninguém conhece a conformação de todo o universo. Então, nós achamos que só existe vida no planeta Terra, que tudo que acontece aqui, principalmente a parte materialista, é obra do acaso, mas existe um propósito evolutivo. E existe uma razão para nós evoluirmos até o Pai Universal. E outra coisa que ele fala é que realmente há um Pai Universal. Há um ser por trás de toda a criação. Segundo, que é elevar a nossa percepção espiritual através da verdade revelada. Isto é, sair das crenças religiosas que nós temos, porque cada seita ou religião acredita em coisas completamente diferentes. Então, deve existir uma verdade que agrega todas essas coisas. Então, indicando assim o caminho para a conexão com o nosso interior. Porque o que importa não são as religiões em si. As religiões, a bem da verdade, elas deveriam ser um meio de nos fazer conectar com o nosso interior. Mas hoje elas assumiram o papel, desde sempre, principalmente devido à Igreja Católica, de que para você se conectar com Deus, você precisa de um intermediário. E não é verdade. Deus está dentro de nós. Até um certo sentido, a religião institucionalizada não é necessária. O que é necessário, sim, é ter uma religião pessoal onde você se coloca, onde você entra em contato com o seu ser interno. É isto que é importante. E isto é a verdadeira religião. É um guia de crescimento espiritual através da informação da verdade. Lógico, a verdade ela elimina a confusão, ajuda a promover a evolução material, espiritual e o perfeccionamento de cada indivíduo, que por si só deve buscar a unificação com o todo. Cada indivíduo que se salva, não é nenhum ser humano que vai salvar você. Essa salvação é entre você e essa centelha do Pai Universal que está dentro de você. Não adianta a igreja falar, não, porque você tem que pertencer a tal movimento, porque senão é céu ou inferno. Não é esse o caminho. O caminho é você com você mesmo. Urântia, por que chama Urântia? Porque é o nome cósmico dado ao nosso planeta pelos seres celestiais. O livro se apresenta como isento de autores humanos vivos ou mortos, quer dizer, não foi feito através de psicografia, de escrita automática, o que quer que seja. Seus autores se apresentam como seres celestiais, que são os filhos descendentes de Deus,
que nós vamos ver na nossa apresentação 3, devidamente identificados ao final de cada documento. E trata-se de uma série de 196 documentos, distribuídos em 4 partes, totalizando 2.097 páginas, cada qual discorrendo sobre um tema diferente. Os autores nos instruem sobre a origem, propósito, história e destino dos universos perfeitos, dos universos em evolução, da humanidade e da nossa relação com Deus. E aqui tem já uma história interessante, porque ele já começa a falar, olha, o destino dos universos perfeitos. Existem universos perfeitos? Que interessante. Em contraste com os universos em evolução da humanidade. E qual é a nossa relação com Deus? Revelam Deus e seus coligados uma vasta hoste de seres descendentes e ascendentes, como foram criados e por quê. Descreve nosso universo local, a sua origem, estrutura e propósito. Informam detalhadamente sobre o nosso planeta Urântia, desde a criação, do surgimento da vida e do seu desenvolvimento até os dias atuais. Revelam novos conceitos da sempre ascendente aventura do homem para encontrar o Pai Universal. Então, aqui ele já revela o objetivo de toda esta evolução, é o ser humano finito, limitado, encontrar o Pai Universal, que é infinito, ilimitado, é tudo, e é puro amor. Em nosso amigável e cuidadosamente administrado universo, é uma proposta de unificar e expandir o conhecimento científico e religioso atual da verdade, abrindo assim novos horizontes para o entendimento do tempo, espaço e eternidade. Por isso que o livro de Urântia, ele expande a nossa consciência, porque ele nos mostra qual é a realidade deste universo. E a gente sai desse centramento que nós estamos no nosso planeta, achando que nós somos os únicos seres habitantes de todo esse universo. O livro, isso é extremamente importante, o livro não apoia religiões sectárias, mas é um presente para todas as religiões, pois permite a expansão de seus conceitos, inclusive para o cristianismo. Mas não é propósito dos reveladores começar uma nova seita ou igreja. O livro veio expandir, trazer um novo significado para as religiões que estão aqui. Se as pessoas souberem ler o livro com base já no seu conhecimento e crenças passadas e expandir esse conhecimento, é isto que o livro de Urântia quer. Ele não quer criar uma igreja, ele não quer criar nada. Ele quer expandir a nossa consciência. Ele afirma que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus e dotados de livre-arbítrio. E aqui é uma confusão danada o que significa a imagem de Deus. Porque a imagem de Deus não significa a imagem física corporal. Nós somos criados à imagem de Deus porque o Pai nos deu uma personalidade, assim como ele projetou a sua personalidade no Filho Eterno, e ele mandou para dentro de nós ele mesmo, que é o Espírito, que é o ajustador do pensamento. Então, criados à imagem de Deus é isso, ele se projetou a sua personalidade no Filho Eterno e nos deu um fragmento dele. Então, ele nos dá a personalidade, um fragmento dele, e o livre-arbítrio para que a gente possa escolher um caminho ascensional ou não. Que somos habitados por um fragmento de Deus que nos conduz através do universo até alcançarmos o paraíso e a vida eterna. Outra coisa interessante é que a vida eterna, ao contrário do que diz a Igreja Católica, ela não é um dom nosso. Nós temos que escolher para ir para a vida eterna. Também não existe um inferno onde você vai queimar eternamente. Ou você vai ou você não vai. Esse é o nosso livre-arbítrio. A gente escolhe sobreviver até a vida eterna ou não. Revela detalhes de como a rebelião de Lúcifer interferiu no plano traçado para o nosso planeta e outros universos e outros do universo local. Por isso que a gente está isolado. Esse isolamento é para que a gente não contamine outros planetas que não são rebelados, né? Porque o nosso príncipe planetário se rebelou aqui.
Então é por isso, e a rebelião de Lúcifer, se nós estamos sofrendo tudo que estamos sofrendo aqui, é graças também à rebelião de Lúcifer. Quanto o propósito descreve em detalhes a vinda de Adão e Eva, do nosso planeta até sua queda, não só o nosso príncipe planetário se rebelou, como Adão e Eva falharam também no seu propósito de elevar a raça humana através do sangue violeta. Revela passo a passo como podemos alcançar o Pai e a vida eterna. Retrata a vida e os ensinamentos de Jesus com detalhes de uma maneira surpreendente, permitindo às pessoas entenderem melhor a religião de Jesus. Isso significa ênfase na religião de Jesus, em contraste com a religião sobre Jesus, que é a Igreja Católica, principalmente, fez exatamente ao contrário daquilo que Jesus pedia, que era para não se ocupar com ele, mas com aquilo que ele veio pregar em relação ao Pai Universal. E hoje todo mundo fica reverenciando Jesus, adorando a cruz, comemorando a morte, em vez de pensar nas palavras de elevação que ele nos trouxe. Né? E a filosofia do livro de Urântia é consistente e essencialmente cristã, e reflete fatos da verdade científicas do século XX. Muito bem. Alguma dúvida até aqui, antes da gente continuar? Alguém tem alguma pergunta? Posso perguntar para vocês o que vocês entenderam do livro de Urântia? Já está todo mundo sabendo? Não tenho vergonha de perguntar, não, pessoal. Ninguém sabe nada aqui. A gente se ajuda mutuamente. Está claro até aqui o objetivo do livro de Urântia? Tudo bem? Desculpe, Marcos, mas é como tu mesmo falas, né? Que ao longo dos próximos capítulos, algumas perguntas que são suscitadas neste momento serão respondidas naturalmente. Serão respondidas naturalmente. Só perguntei para ver se tem alguma dúvida lá, para dar uma pausa para vocês respirarem, mas a gente vai continuar. Mas vamos responder as principais dúvidas, pelo menos as principais que as pessoas têm nessa série de 12 apresentações, elas são respondidas. Inclusive em detalhes, né? As maiores dúvidas é sobre reencarnação, se existe vida após a morte ou não existe, se estamos sós no universo. Então, a gente vai responder isso sim através das apresentações. Legal, se tiverem dúvidas, podem perguntar, por favor, tá bom? Bom, para a gente aprofundar um pouquinho, qual é o conteúdo do livro de Urântia? Então, o livro de Urântia, ele é dividido em 4 partes. E a primeira parte é o universo central e os superuniversos, com 31 documentos. Então, o que ele faz? Primeiro, ele descreve a natureza das deidades do paraíso, que é a Trindade, que é o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito. Cara, existe, né? Segundo o livro de Urântia, existe realmente um Pai Universal, um Filho Eterno e um Espírito Infinito, que é a Trindade. Outra coisa que para mim foi uma grande surpresa quando eu li, foi ele falou, quando eu descobri que realmente existia uma Ilha do Paraíso. Eles chamam Ilha do Paraíso aqui, podiam chamar de outro nome, porque nós sempre falamos aqui no planeta sobre o paraíso, né? Então, talvez seja por isso que eles tenham usado o nome da Ilha do Paraíso, que é a morada das deidades e o centro do universo dos universos. Isso significa que nós temos um centro nos universos todos. Ele vai falar sobre a organização do universo central e perfeito de Avona. Esse universo central é essa figura aqui do meio, né, de Avona, eu vou mostrar para vocês depois, e dos 7 superuniversos evolucionários em perfeccionamento. Nós vamos ver isso em detalhes na próxima apresentação. As deidades e as personalidades do grande universo, os filhos de Deus incluídos no processo de evolução dos ascendentes e descendentes. Aí você pode perguntar, mas por que o Pai fez tudo isso daqui, né? Por que eu tenho que ter uma Ilha do Paraíso, um universo central, filhos descendentes? E o livro deixa bem claro que o objetivo do Pai chama-se experiência. Por isso que nós estamos em mundos chamados experienciais e finitos. Ao contrário de Avona, desse universo central perfeito, que é um lugar onde os seres já nascem perfeitos. O que é um ser perfeito? Um ser perfeito é aquele que naturalmente faz a vontade do Pai.
nós aprendemos a fazer a vontade do Pai através do livre-arbítrio. Os seres de Avona não têm livre-arbítrio. Eles só fazem a vontade do Pai. Nós temos livre-arbítrio. A gente faz a vontade do Pai por uma questão de decisão. E é esta exatamente a experiência do Pai, fora outras coisas. A parte 2 do livro, ele vai se dedicar ao nosso universo local, né? Então, nós temos, fora do grande superuniverso, desses superuniversos, nós temos um universo local. E são 25 documentos que descrevem a evolução e o desenvolvimento das múltiplas criaturas que habitam as variadas ordens de esferas compreendidas no universo local. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente que no nosso próprio universo local tem muitas criaturas diferentes que vivem na água, que vivem no ar, e são todos os não respiradores, e são todos seres em evolução também. E eles são todos adequados à atmosfera do planeta em desenvolvimento. Como o universo local é criado, quando e por quem? Quais são os filhos de um universo local que vem do paraíso para coordenar esse universo local? Qual é a função de um universo local? A estrutura e administração desses universos? A vida após a morte e o destino eterno da humanidade? A vida moroncial, que é o primeiro passo para a ascensão. Então, o livro nos informa que quando nós morremos, né, no planeta, nessa parte física, a gente assume um corpo mais sutil e vai para o chamado mundo das mansões, onde isto daqui é uma matéria intermediária entre o plano físico e o plano espiritual. Então, ele chama-se moroncial. Para dar um exemplo mais fácil, seria um estado intermediário entre o sólido da água e o vapor da água. A água seria o plano moroncial, tá? Porque você tem o estado sólido, que seria a matéria física, você teria a água em estado líquido, que seria o plano intermediário entre o sólido do gelo e o vapor da água, que seria o espiritual. Então, a vida moroncial é um plano intermediário. A gente, em condições normais de temperatura e pressão, né, você não transforma a água do gelo para o vapor, ela tem que passar para o estado líquido. Isso significa que a gente não consegue sair do corpo material e ir para o espiritual. Nós temos que nos desenvolver antes neste moroncial. E isso já tira uma das crenças enormes que quando você morre, você senta a mão direita do Pai e não vai fazer nada o resto da vida. Não é isso. Nós temos todo um trabalho de evolução ao partirmos do mundo animal até chegar no mundo espiritual, que é muito mais lógico do que essas formas que as pessoas veem de que você sai daqui, senta na glória de Deus com apenas 80 anos de vida, senta-se ao lado direito do Pai para a eternidade. Ele vai mostrar em detalhes a rebelião do Lúcifer, que era o soberano do nosso sistema e as suas consequências. E nós estamos vivendo as consequências, aproveitem, porque isso daqui é uma oportunidade imensa de evolução. Na parte 3, ele vai falar a história de Urântia, é bem grande essa parte, tem 63 documentos que descrevem a origem de Urântia e o seu desenvolvimento geológico, que é muito diferente do que se fala das explosões, as coisas todas. Como foi a implantação da vida e o surgimento do ser humano? Então, não tem nada, ela foi feita aqui no próprio planeta. Quem foi a primeira família humana? As raças evolucionárias de cor, tivemos raças evolucionárias de 7 cores. As civilizações, governos, instituições, como se formaram e como chegou. Como é feita a administração planetária? Ele vai detalhar Adão e Eva e a sua queda, qual a origem e surgimento dos cultos, né? Antigamente, os seres primitivos morriam de medo de fantasmas, do trovão, da chuva, porque isso foi o prenúncio da religião. Qual é a verdadeira natureza e evolução da religião? Por isso que vem a religião revelada exatamente para elevar, né, essa religião evolucionária que parte dos medos que os primitivos tinham. O príncipe de Salém, que foi o Melquisedeque, que veio para preparar
a vinda de Jesus para cá. Ele vai... Muito bonitos documentos que começam a partir do 106, que falam sobre o nosso eu superior, qual é a função dele, comunicação e tudo mais. Sobre o ser supremo, que é o Deus experiencial, o ser último, a gente vai entender isso na última palestra. E as auto-outorgas dos Micaéis. Os Micaéis são seres que são filhos da segunda pessoa da Trindade, que é o Filho Eterno, e eles vêm para os universos, ele vem para os mundos experienciais criar os universos. Então, o nosso Micael de Nébadon, como ele é conhecido, que é o Jesus Cristo, né, que é o Cristo, ele é um criador, junto com a ministra divina, de um universo local que tem o potencial de ter 10 milhões de planetas habitados. Então, é muito diferente do que a gente aprende, né? O Micael é muito mais do que aquilo que nos ensinam. Ele cuida de um universo com potencial de 10 milhões de planetas habitados. Muito bacana a gente ler as auto-outorgas do Micael. E na parte 4, que é a maior de todas, ele vai falar a vida e os ensinamentos de Jesus. São 76 documentos que descrevem a experiência de Jesus enquanto Filho de Deus, mostrando os homens a Deus e Deus aos homens. Então, quando Jesus nasceu como Filho do Homem, que ele nasceu naturalmente de parto normal da Maria, não tem nada de virgindade, nada dessas coisas que são pregadas, porque tudo que foi desenvolvido aqui é absolutamente como vivemos aqui. Ele veio para viver a vida encarnada à semelhança da carne mortal, nos mundos evolucionários do tempo e do espaço. Então, o livro fala do nascimento e desenrolar da infância, o aprendizado até os 13 anos, quando era considerado já na maturidade naquela época, a morte de José, o pai dele, que fez com que ele tivesse que sustentar a família de 8 irmãos, mais a mãe, as dificuldades financeiras pelas quais Jesus passou, as experiências difíceis que ele teve entre 14 e 15 anos, a criação dos 8 irmãos, então ele agiu como um pai, né? Ele teve que ter essa experiência de, sem ser um pai físico, mas de agir como um pai, como responsável por uma família, né? Sendo um irmão de todos. O contato e conhecimento profundo com os mortais do reino, as viagens pelo mundo, ele não foi para o Oriente, como algumas pessoas falam, que ele teve na China, não teve. E ele trabalhou em vários ramos, porque, vamos lembrar, ele tinha que viver a vida encarnada à semelhança da carne mortal. E no livro você vai entender o porquê que ele tinha que fazer isso, né? Então, ele trabalhou como carpinteiro, como construtor de barco, como pescador, como intérprete, educador e executivo, quando ele fez a viagem da caravana ao Mar Cáspio. E depois o batismo. No batismo, começaram os anos de transição de Jesus, que Deus, que virou homem, ele volta a ter consciência de toda a sua magnanimidade, de que ele é realmente um filho da segunda pessoa da Trindade, junto com o Pai Universal. E ele pediu, nesse momento, quando ele teve, após o batismo, lá no Monte Hermon, os 40 dias que ele ficou lá recluso, que ele tivesse uma conversa com os rebelados, né? Com Caligástia, e foi enviado para ele 2 seres, onde se fala da grande tentação. E como ele não caiu na tentação, ele realmente conseguiu a soberania do sistema. E daí ele se torna não só filho do homem, mas ele realmente se torna filho de Deus. Porque ele conseguiu passar pela tentação, né? Do que ele tinha que passar por todas as experiências que nós passamos na matéria, só que ele passou de uma forma muito mais intensa do que nós, e aí ele se torna também filho de Deus. E a função de um filho de Deus é a iluminação das raças mortais através do estabelecimento do reino de Deus. Por isso que Jesus falava o tempo inteiro que o meu reino não é deste mundo, o meu reino é lá em cima. Então, os 40 dias de retiro que aconteceram aqui no Monte Hermon, as decisões como filho de Deus que ele tomou, são bárbaras as decisões que ele tomou, que apesar de todo o poder que ele tinha,
de todas as hostes celestiais estavam aí para servi-lo, ele decidiu agir como um ser humano normal. Os milagres são outra história, que depois a gente explica para vocês mais para frente. Mas ele agiu como um ser humano normal. Aí ele fez um plano para o trabalho público de pregação, fez as campanhas de pregação, teve que lidar com a expectativa do povo judeu, que esperava que ele fosse rei, mas ele não era o rei deste mundo. Como ele preparou os apóstolos para a pregação, todas as dificuldades que ele encontrou, né, devido à mente muito atrasada dos apóstolos e dos seres humanos naquela época. A questão dos milagres, que alguns efetivamente foram milagres, mas outros não foram. Quando houve a transfiguração, a crucificação, a ressurreição, e aí o resultado de quando um filho desse porte vem para um planeta, ele faz a efusão do Espírito da verdade nesse planeta. Então, nós temos aqui conosco o Espírito da verdade que nos orienta em relação à verdade. E aí pode vir um livro de Urântia, que traz a verdade, e este Espírito da verdade nos ajuda no entendimento do livro. É lindo essa parte aqui de Jesus, né? Quando você entende que não é mágica, que não é essas fantasias que a gente imagina, mas que tudo é real. Um milagre, não existe um milagre em si. São seres superiores trabalhando para que aquilo aconteça. Então, é bonito você ver que o universo ele é lógico. Ele é com base numa lógica e na razão. Alguma dúvida até aqui? Não? Tudo em paz? Marcos, e a questão do poder da mente? Não, aí não, o Jesus conhecia muito bem a mente dos seres humanos. Mas o nosso poder da mente, ele é poder até um certo ponto. A gente não tem, por exemplo, o Jesus, pela dignidade que ele tinha, e por o ajustador do pensamento dele estar cuidando das hostes divinas, tudo aquilo que ele desejasse se materializava imediatamente. Então, ele tinha que se controlar. Agora, você imagina se tudo que você desejasse materializasse imediatamente, Yolanda. Você ia sair correndo, né? Então, mas esse poder da mente, ele existe, mas ele tem que ser utilizado de forma coerente, de forma consciente, e tem que ser trabalhado para que o ego não queira direcionar a nossa mente. Porque você disse que Jesus, que não existe milagres, né? E tem outros seres que ajudam a realizar. Isso. Mas, bom, no mundo aqui, eles falam que a mente vai tendo um poder. Então, vamos dizer, a bodas de Canaã, quando Jesus da água transforma em vinho. Isso foi... Como é que foi isso, então? Isso daí foi o seguinte, você vai ler no livro, a Maria acabou realmente o vinho. E a Maria foi pedir para Jesus, e ele não queria fazer aquilo, pelo menos o livro deixa claro isso, só que a Maria era a mãe dele. E quando a Maria insistiu daquela forma, veio um sentimento dele em relação a Maria. A hora que veio aquele sentimento, o ajustador, o ser interno, né, o ajustador do pensamento de Jesus, imediatamente fez com que as hostes celestes plantassem a uva, colhessem a uva e transformassem aquela uva em vinho e colocassem dentro do outro. Aí você fala, mas como é que isso é possível? Acontece que lá em cima existe a técnica do tempo acelerado que a gente não conhece. E foi assim que o corpo de Jesus foi dissolvido para não ser comido pelos vermes, e a Igreja Católica acredita que ele subiu aos céus em corpo físico. Não, eles usaram a técnica do tempo acelerado. Então, não é a gente que faz. Para você ter uma ideia, a ressurreição de Lázaro, que foi uma coisa incrível,
ela demorou 12 minutos e tinha um aparato tecnológico gigantesco aqui em cima do planeta para fazer a ressurreição dele. Então, não existe milagre do jeito que a gente pensa, que você toca o dedo assim, a coisa aparece. Tem alguém que faz. Então, depende da vontade. Depende da vontade do seu desejo. Por isso que Jesus tinha que se controlar. Porque o ajustador de pensamento do Jesus, ele não conhece o tempo. Ele é um fragmento do Pai. O Pai não conhece o tempo. Então, tudo que você deseja imediatamente se realiza. Por isso que Jesus tinha todo um controle para não desejar. Agora, quando ele quis transformar o pão e os peixes lá para alimentar aquelas 5.000 pessoas, ele fez aquilo consciente e os seres permitiram que aquilo acontecesse. Porque ele falou, se for da vontade do meu Pai, se eu puder fazer isso. Mas a gente vai ver durante o estudo. Tá, mas eu já esclareceu. Obrigadão. De nada. Mais alguma pergunta? Sim, Dalmolin, só para complementar aqui, 2 coisas que eu acho que é importante. É o seguinte, o nascimento dele foi normal, como qualquer outro ser humano e tal. Só que o nascimento da alma dele, como ele já era um ser que já existia, ele não foi igual ao nascimento da nossa alma, como humano, né? Quando a gente faz ali quando a criança faz a primeira decisão ali moral, né? Foi, é mais ou menos aos 5 anos de idade e tal. Então, poderíamos falar um pouquinho disso, né? Ou tu acha que vamos deixar para... Não, isso a gente fala depois, mas a alma dele foi formada normalmente. Não, como tudo qualquer bem. ser humano. A única diferença é que na hora do batismo, o ajustador, em vez de se fusionar com a alma dele, ele foi até o paraíso e se transformou num ajustador personalizado, porque ele já era um ser divino. E a alma dele está guardada hoje no universo. Não, mas tudo bem. Eu não vou entrar nesse assunto agora, que tá bom, é muito profundo, tá bom? Beleza. Bom, então vamos um pouquinho mais para frente. A outra grande pergunta, né, que a gente sempre faz é se estamos sós no universo, porque a gente vê esse monte de estrelas no céu e acha que está sozinho. E o livro de Urântia, e isso daqui é um desenho feito por uma pessoa, obviamente que esta ilha aqui no centro é a Ilha do Paraíso, foi um desenho feito por uma pessoa que nos ajuda a entender, mas a gente não sabe se é assim de verdade, né? O livro nos diz que no centro de toda a criação está a Ilha do Paraíso. Essa Ilha do Paraíso, apesar de estar pequenininha aqui, ela é maior que toda a criação, tá? Mas tem que representar de alguma forma. Que é a morada do Pai Eterno. Ao lado da Ilha do Paraíso, nós temos o universo central de Avona, que são seres perfeitos, que não decidem, eles fazem a vontade do Pai. E ao redor dessa Ilha do Paraíso e deste centro perfeito, nós temos os 7 superuniversos. Cada superuniverso tem o potencial de ter 1 trilhão de mundos habitados. Então, no total, nós podemos ter 7 trilhões de mundos habitados. Não está pronto ainda, tá? Toda a criação. Isso é lógico, pessoal. Se vocês olharem, isso é físico. Essa Ilha do Paraíso é estática. Esta Avona gira no sentido horário e aqui gira no sentido anti-horário, porque tudo é físico, tudo é lógico, tem uma razão para ser assim. E daqui do paraíso parte a força da gravidade, as forças que sustentam todo este universo aqui. Da onde a gente acha que vem essa força que sustenta todos os universos? E fora isso, aqui nas laterais, nós temos o chamado espaço exterior, que são 4 horas, são 4 áreas que estão ainda em desenvolvimento. Então, aqui isso daqui é chamado no livro de universo central e divino. Aqui é chamado 7 superuniversos em evolução no tempo e no espaço. E aqui são as 4 áreas não habitadas, mas em mobilização. Se nós olharmos isso em corte, é isso aqui, ó. Aqui no centro é a Ilha do Paraíso, o universo central. Aqui nós temos os 7 superuniversos e as 4 áreas do espaço exterior de informação. Vocês veem como isto é gigantesco, né?
sendo que a Ilha do Paraíso é maior que tudo isso daqui, e tudo gira ao redor da Ilha do Paraíso. Essas áreas aqui fora, o livro fala, são gigantescas. Se você olhar a proporção delas em relação no próprio universo local, é incrível. A gente vai ver em detalhes isso na próximo bate-papo, na próxima quarta-feira. E outra coisa muito importante, dentro desses 7 superuniversos, né, o Micael, como o nosso Jesus Cristo, ele escolhe as vidas. Que tipo de vidas nós vamos ter aqui? Tem padrões, né? Aqui no universo central existem padrões de vida. Então, o que o livro nos fala no documento 49, no item 2, no parágrafo 1? Há um modelo básico e padronizado de vida vegetal e de animal em cada sistema. Todavia, os portadores da vida, que são os seres que implantam a vida, muitas vezes com a necessidade de modificar esses modelos básicos para conformá-los às condições físicas variáveis encontradas em inúmeros mundos do espaço. Eles fomentam um tipo generalizado de criatura mortal em um sistema, mas há 7 tipos físicos distintos, bem como milhares e milhares de variantes menores dessas 7 diferenciações principais. O que isso quer dizer? Que se você tem um universo, esse universo, você vai ter planetas, mas nem todos os planetas têm condições de suportar a vida. E os tipos que eles implantam de vida nesses planetas está de acordo com as condições do planeta. Tá? É isso que ele quer dizer. A próxima pergunta é: somos obras do acaso evolucionário? Né? Então, como é que foi o estabelecimento da vida em Urântia? A vida que agora evolui em Urântia foi planejada e parcialmente elaborada aqui mesmo no mundo. O pessoal fala, a gente veio, sei lá de onde, nós viemos do planeta tal, todo mundo aqui é extraterrestre. Não, a vida foi planejada aqui. O homem mortal não é um acidente evolucionário. Há um sistema preciso, uma lei universal a qual determina o desdobramento do plano da vida planetária nas esferas do espaço. Para vocês terem uma ideia, desde a implantação da vida aqui no planeta, até surgirem os primeiros seres humanos da raça andonita, passou-se 549 milhões de anos terrestres. Então, eles implantaram o plasma da vida em 3 oceanos, que era o DNA primitivo, e esses organismos marinhos começaram a se desenvolver, vieram organismos de transição como bolor, esponjas, ameba, os trilobitas, e aí foi vindo, até vir o anfíbio, né? Aí vieram os répteis, dinossauros, e aí vieram os mamíferos. Logo, muito além de tudo isso, viram os mamíferos placentários, e a partir dos mamíferos placentários é que foi possível termos a parte dos símios que iriam gerar os primeiros seres humanos, que é chamada raça andonita. Então, isso daqui tudo é explicado no livro de Urântia em detalhes. Teve uma pessoa, que eu não sei quem, que teve a grande ideia de colocar isso de uma forma, num gráfico que fica muito fácil da gente entender todo o aspecto evolucionário que ocorreu durante 549 milhões de anos até chegar o primeiro ser humano. E os primeiros seres humanos surgiram aqui há 1 milhão de anos atrás. Como é que se considera como um ser humano? É um ser de origem animal que tem vontade, ele tem volição, ele tem consciência, ele sabe que ele é consciente de si mesmo, assim como nós. E esses primeiros seres humanos, que foi uma evolução dos símios, dos lêmures, dos símios até os humanos, eles vieram há 1 milhão de anos e eles são chamados de Andon-Fonta. São os primatas superiores. E no universo existe uma coisa chamada subitamente. A evolução vai, e subitamente esses símios geraram 2 criaturas notáveis, os primeiros seres humanos verdadeiros. Tá? Eles possuíam polegares perfeitos e tinham pés tão perfeitos quanto as raças humanas atuais. Não trepavam mais em árvores, a função de agarrar com o dedo grande do pé havia desaparecido. Alcançava a plena maturidade aos 12 anos de idade e possuía um potencial de longevidade de cerca de 75 anos.
Na idade de 10 anos, haviam aperfeiçoado uma linguagem de sinais e de palavras de quase 50 ideias. Todavia, por mais que tentassem, eles não foram capazes de ensinar senão poucas palavras aos seus progenitores. E eles já conheciam o fogo, eles sabiam já fazer o fogo. Então, o livro nos ensina que esses são os primeiros seres humanos, Andon e Fonta. Eles que deram origem à raça humana, não apareceu do nada, não vieram do paraíso, simplesmente eles têm uma origem evolucionária com a vida plantada aqui no planeta. Não vou entrar em detalhes, mas para vocês terem uma ideia, nós já tivemos 9 raças em Urântia. A primeira foi a raça andônica de Andon e Fonta, a raça vermelha, laranja, amarela, verde, azul, índigo, a raça nodita e, por último, a raça violeta, que deveria ter sido implantada aqui com a vinda de Adão e Eva, há 38 mil anos atrás, mas que falhou devido à falha adâmica. Então, já tivemos 9 raças aqui. O que sobrou foi a índigo, né, que é a negra, a raça branca, que é da azul, e a amarela, agora a laranja, a vermelha, a laranja sumiu, a verde também foi absorvida pelos outros povos. E a grande pergunta que também temos, que a gente se faz sempre, é para onde vamos após a morte, né? Então, o que o livro nos fala? Nós temos uma diversidade religiosa e filosófica em nosso planeta. Se nós olharmos em cada uma dessas religiões, eles geralmente acreditam, eles têm uma crença da vida após a morte diferente. O cristianismo acredita que nós vamos sentar à mão direita do Pai com o corpo físico. Você vai para o shintoísmo, você vai para o budismo, eles acreditam na transmigração da alma ou na reencarnação. Você vai para o judaísmo, eles falam que tem um depósito de almas no universo, e que você vai para lá quando você morre. Você vai para as ciências afro-brasileiras, para as religiões afro-brasileiras, eles acreditam que não existe vida após a morte, mas que você vive na lembrança dos seus antepassados, né, dos entes que você deixou lá. Então, o que acontece é que não existe uma coerência, e tudo isso é crença. Só que por trás de todas essas crenças existe uma realidade que a gente não sabe, mas que o livro nos diz que os seres de origem animal que nascem em mundos evolucionários, eles nascem aqui e vão percorrer todo um caminho no universo até chegar à Ilha do Paraíso diante do Pai. Então, o universo todinho para os seres evolucionários é uma enorme escola. A gente vai passar por aqui aprendendo e não reencarnando no planeta. Você vem aqui, forma a tua alma, sai daqui e chega no paraíso diante do Pai como um ser com experiência. Nesse processo, né, de seguirmos aqui, nós somos chamados de peregrinos ascendentes, né, que é a ascensão através do universo, superuniverso, universo central até a Ilha do Paraíso. A gente troca 570 formas, não é bem corpo, né, porque não é corpo físico, mas a gente vai sutilizando e não tem nada a ver com reencarnação, porque reencarnação a gente considera reencarnar no mesmo planeta, até chegarmos ao que se chama de finalitores, que são esses seres de origem animal com volição, que decidem fazer a vontade do Pai e que, através de um processo de experiência e de educação nos universos, chegam na perfeição diante do Deus. É igualzinho ao filho pródigo, se a gente puder fazer uma comparação, onde um dos filhos sai da casa do pai, que tinha tudo, vai para o mundo, experiencia o mundo e chega para ele com a experiência. E essa fase da ascensão, ela tem 7 fases. Primeira, que é de mortais planetários. Segundo, que é de sobreviventes adormecidos quando a gente morre, né, antes de ressuscitar efetivamente. Os estudantes dos mundos das mansões. Os progressores nos mundos moronciais, depois a gente vai entender isso. Os pupilos do superuniverso. A gente vai passar pelos mundos de Avona e os que chegam ao paraíso. Então, a gente aprende que isso daqui é o caminho ascensional dos seres humanos. E o mais interessante é que muitas pessoas, né,
quando chegam nessa parte do livro, principalmente pessoas que ficaram muito tempo no espiritismo ou em outras correntes que acreditam em reencarnação, elas chegam a ter um pouco de conflito em relação ao livro, porque é uma crença que elas têm. A gente pode provar isso para vocês? Não, porque ninguém aqui morreu, foi lá, viu e voltou para falar. Então, é uma questão de que não adianta ficar discutindo se tem ou não tem reencarnação. O livro informa isso. Eu posso aceitar ou não, eu posso entender ou não, mas isso não invalida todas as outras verdades que o livro traz, né? Apesar que isso daqui é uma crença, a gente também não tem como provar, como tudo é uma crença. Tudo que a gente vive é uma crença. Nós somos educados com base em crenças, né? Marcos? Oi. Só uma pergunta nesse ponto aqui, até para que eu não esqueça o que ia te perguntar. No caso, pelas leis de Deus, não matarás, não roubarás, como é que evoluiria um assassino? Primeiro você tem que... Ele vai evoluir desde que ele tenha um arrependimento verdadeiro e ele compense as suas ações. O que nós não entendemos ainda é que existe a lei da causa e efeito. Aquilo que você faz, você vai ter que equilibrar. Por exemplo, que é uma coisa simples, você tem que equilibrar a genética da sua família que você recebeu. Se você nasceu numa família, por exemplo, que é de pessoas alcoólicas, você pode ter a tendência de ser alcoólico. Se você consegue passar por essa tendência, é como se você tivesse consertado aquela genética para os que vêm depois. Então, o nosso trabalho, esse é o grande trabalho difícil da humanidade, porque você recebe um corpo que você não pediu. Você recebe toda uma condição da sociedade que você não pediu. Você não escolheu ser homem ou mulher. E você tem que aprender a lidar com toda esta parte que a gente chama de ego inferior, decidir com a mente em relação à vontade de Deus. E aí você consegue evoluir. Ou você mergulha no seu ego inferior e vai para drogas, vai para orgias e vai para outras coisas mais. Então, o nosso livre-arbítrio é exatamente esse. Eu vou ficar preso às crenças que nós recebemos dos costumes da sociedade, as crenças dos nossos pais, ou eu vou querer evoluir para o próximo passo, que é o espiritual. A lógica é, você nasceu de um animal, se tornou um animal racional. O próximo passo é este animal racional, que você, quando você deixar este corpo e ir lá para o mundo das nações, se fusionar com o espírito. Esta é a lógica da evolução. Por isso que o nosso livre-arbítrio aqui é o seguinte, se você não quiser continuar aqui, acabou. Você não tem para onde ir, porque o universo está se espiritualizando. Mas, desculpe, mas nesse caso, por exemplo, que eu te falei, um assassino contumaz, uma pessoa que não tem problema, porque você tem um assassino. Outro dia eu li uma coisa extremamente... Eu li uma coisa... Eu ouvi o Sadhguru. Ele falou uma coisa extremamente interessante sobre Hitler. Extremamente interessante. E aqui está tudo ligado à lei de causas e efeitos. Ele fala que o Hitler... Porque perguntaram para ele, se você pudesse, você mataria o bebê Hitler? Ele falou assim, a questão não é matar o bebê Hitler. A questão é que o Hitler, ele encarnou o ódio todo da humanidade em relação aos judeus. Se você matasse esse bebê Hitler, viria outro. Porque isto é uma causa do ódio da humanidade em relação ao povo judeu. Aí que você materializa uma coisa, esse é o poder da mente. Porque tanto ódio durante tantos séculos, ele acabou se materializando aqui. Da mesma forma que todo mundo que reza para Nossa Senhora Aparecida acaba criando um egrégora positivo. Porque é o pensamento das pessoas criando aquilo lá. Então, eu gostei dessa ideia porque isso explica bem que a gente não entende o que significa a lei da causa e efeito. O que a gente faz, a gente vai receber de volta, você tem que equilibrar.
Como você foi te dado um corpo físico aqui, você tem a função de também corrigir as tuas tendências animais. Para depois criar a sua alma, assumir esta alma quando você morrer, e aí sim você está livre dessas tendências, porque você criou a alma. Então você ganha um corpo pelo sexo, durante a vida você ganha uma alma, e aí você continua a tua evolução no mundo espiritual. Essa é a lógica da evolução. É simples assim. É simples, só que a gente não entende devido a todas as crenças passadas. E a mistura que as religiões fazem com reencarnação, com vida após... Puta, é uma mistureba danada, que é uma bagunça isso daqui. Né? No que você acredita, cara? Você vai estudar o budismo é uma coisa, você vai estudar o cristianismo é outra, você vai estudar o islamismo é outra. Jesus é filho único. Maomé lá é o único ser. Cara, não tem essa. Fala, Moacir. Tudo bom, Marcos? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Marcos, eu tenho uma dúvida. Quando você fala na Ilha do Paraíso, ela é estável. Ela é parada, isto. Ela é parada. Aí você ela não tem movimento. Tá, aí você fala que ela é maior que tudo. Isso. Aí, com relação ao finito e ao infinito. Então, o nosso sistema todo, ele é finito. E totalmente. Não hã? Isso. Veja bem, a Ilha do Paraíso é de uma matéria que não tem nos universos. Porque Deus é Deus, entendeu? Ela é gigantesca e ela é protegida por aqueles corpos escuros de gravidade. Quando você sai para fora dos corpos escuros de gravidade, da Ilha do Paraíso é que sai a gravidade, para manter tudo isso daqui. E aqui é tudo finito. Por que é finito? Porque é evolucionário. Alguém deu início a um universo, a um super-universo e tudo mais. A Ilha do Paraíso surgiu com o pensamento de Deus. Aqui não, aqui é evolucionário. Então tá. E é finito. Eu sempre achei que era infinito. Então, não, os planetas agora, todos, essa criação todinha é finita. A única coisa infinita é a Ilha do Paraíso, o Avona, o Pai, nem a Ilha do Paraíso. Ela é finita. Infinita. Ela é finita no sentido que ela tem um tamanho, mas o que está lá não tem finitude. Aquilo ela está dentro do absoluto inqualificável, está dentro do Pai universal. Mas se ela é estável, ela não cresce. Mas ela é parada porque não dá para ter movimento. Alguém tem que estar lá segurando toda a criação. Faz o seguinte, coloca alguma coisa aqui. Você coloca isso aqui. Aí você vai criar tudo aqui ao lado. Alguém que tem que estar segurando isso daqui. Se isso daqui mover, isso daqui não tem como se... se isso daqui se mover, você não tem como ter tudo aqui ao redor. Pega um carrossel. O carrossel tem um ponto fixo no centro, onde tudo gira ao redor. É igual um carrossel. Tem que... Porque se não tiver esse giro, principalmente nos universos do tempo e do espaço, você não vai ter a polaridade, você não vai ter o dia e a noite, você não vai ter as rotações, você entendeu? Por isso que está tudo em movimento. A única coisa que é fixa é a Ilha do Paraíso. Okay. É que nem o centro do carrossel, ou que nem o centro da roda gigante, que tudo gira ao redor dela. É o mesmo conceito. Certíssimo. Obrigado. Nada. Bom. Alguém quer falar? Eu só ia perguntar em cima do que ele estava falando. Essa Ilha do Paraíso, ela abraça também esses 4 universos externos de informação. Não, eles estão por fora. É como eu te mostrei lá, eles estão por fora da Ilha do Paraíso. A Ilha do Paraíso é gigante, tá? Mas está tudo por fora da Ilha do Paraíso. Por exemplo, assim, ó. Aqui, quando você olha esse desenho aqui, isso daqui parece pequeno, mas isso daqui é gigantesco. O que vai acontecer com esses universos? Eles vão girar numa velocidade imensa.
ao redor da Ilha do Paraíso, entendeu? Sim. Então, a Ilha do Paraíso, por maior que ela seja, digamos que ela seja do tamanho de tudo isso daqui vai estar por fora dela. O que vai variar é a velocidade com que eles vão girar em torno da ilha. Ficou claro agora? Sim. Então, é isso. Legal. Mas a gente vai ver mais na semana que vem, a gente vai ver em detalhes isso. Tá, então quer dizer que nós viemos em todo macaco. A ciência está certa. Dos símios, sim, dos mamíferos dos símios, nós viemos dos símios. É uma evolução, a bem da verdade, não é que nós viemos. Esses símios, eles foram gerando, e a evolução sempre trabalha subitamente. De repente apareceram esses seres conscientes. Nós não sabemos como acontece subitamente. Ela simplesmente, alguma coisa muda e a gente não sabe o porquê, mas aí surgiu os seres conscientes. A partir do instante que surge o ser humano, que é um ser consciente, ninguém mais pode fazer modificações no planeta. Eles têm que seguir evolucionariamente. Essa que é a beleza. Tudo que acontece aqui tem que ser respeitado o livre-arbítrio. Não pode ninguém de nenhum universo vir aqui interferir no nosso livre-arbítrio. Tudo é responsabilidade nossa. É o salto quântico, né, Marcos? É o que se chama de salto quântico, mas é o que o livro se referencia como subitamente. Subitamente acontece uma transformação. É a mesma coisa com a gente. Se vocês tiverem a graça de repente, despertar para o espiritual, vocês vão sentir que é um subitamente. Você simplesmente acorda diferente, fala, cara, o que é isso? Mudou tudo. Você não sabe o porquê aconteceu isso. Mas você trabalhou tanto em vida que possibilitou um subitamente para você. Que foi o que aconteceu com Eckhart Tolle, com as pessoas que se dizem iluminadas, entendeu? Mas a iluminação, pessoal, não é nada. A iluminação é um negocinho que a humanidade fica aqui falando, é um negocinho assim minúsculo. Ela é simplesmente um despertar espiritual, onde depois você vai ter que ficar caminhando, estudando e aprendendo e evoluindo também. Então, não é porque você se iluminou que acabou tudo. Ao contrário, aí que começa tudo. É exatamente o começo da iluminação. Marcos, só para ficar um pouquinho mais claro, então nem todos que estão no plano físico irão para o plano morancial, né? Não, depende da sua vontade, Lourival. Certo. Você vai escolher se vai querer continuar evoluindo ou não. Isso é duro, porque as pessoas acreditam que Deus está aqui nos servindo. Não, Deus está experienciando através de nós. E nós vamos escolher se a gente quer continuar ou não. Isso não pode dar uma conotação na falha do ajustador do pensamento. Jamais. O ajustador não falha, o problema somos nós, e eu tenho até uma apresentação sobre isso. Como o nosso funcionamento mental, como todo esse barulho da humanidade, ela evita esse aprofundamento no nosso ser. Os ajustadores aqui, a gente vai ver na palestra do ajustador, acham muito difícil se comunicar conosco. Porque toda a humanidade, ela está caminhando para uma vibração de destruição. Você vê a promiscuidade, não é questão de sexo, é a promiscuidade, a questão do marketing, do comprar, a questão de você viver identificado com as coisas do mundo. Entendeu? Isso te tira o foco do espírito. E aí aí você tem uma intuição, você fala, não, mas eu prefiro isso, aquilo, outro. A bebida alcoólica, as drogas, tudo isso é para afastar você do seu ser superior. Ok. Bom. Damolim, só uma colocaçãozinha com relação ali à pergunta que eles fizeram com relação à continuidade da vida, né? Que é o livre-arbítrio, é uma escolha totalmente nossa, mas também tem um detalhe. Tu não é eliminado da vida, ou tu não tu não vai deixar de continuar a vida se tu não fizer a escolha totalmente consciente de que tu não quer mais. Enquanto tu tiver essa dúvida, esse mínimo de dúvida, tu vai ser ressuscitado para o mundo morancial. Mesmo que, por exemplo, para nós humanos, isso seria inconcebível. Se fosse da nossa justiça,
tu não ia para lá. Mas os anciões dos dias, eles não vão te eliminar enquanto tu não tiver a absoluta certeza que tu não quer continuar. Como Lúcifer, por exemplo. É a questão da misericórdia divina, porque a justiça divina é implacável. Só que você não fez da vontade do Pai, acaba. Só que quando você está no mundo experiencial, você não pode aplicar a justiça divina, porque o que eles querem é a experiência, a decisão. Então você tem que ter a misericórdia. Você realmente é eliminado assim se você for um ser iníquo. Você sabe que se você jogar uma bomba naquele lugar, você vai matar milhões de pessoas conscientemente lá você faz, você está em maus lençóis. Agora, se você erra no dia a dia, você não tem consciência, não tem problema. Existe a misericórdia divina, porque você está aprendendo com seus erros. Por isso que o erro não é erro. O erro só se torna uma coisa muito séria a partir do momento que você quer prejudicar alguma pessoa conscientemente. A hora que você quer fazer mal para o outro. A maior burrice que a gente pode fazer na vida é querer fazer mal para o outro. Você pode fazer mal para você à vontade, que você vai pagar os pecados. Mas você fazer mal para o outro é a maior burrice que você pode fazer na vida. Porque Concordo. aí a coisa pesa para você. Concordo, mas segundo Jesus, o pecado é a rebelião consciente contra o Pai. Não, tudo bem, o pecado é a rebelião consciente contra o Pai. Mas, por exemplo, se você insiste em fazer as coisas para prejudicar o outro, você está em pecado também, você está na iniquidade. Não é só você ir contra o Pai, lá você está rebelado. Adão e Eva foram perdoados porque eles cometeram um erro de julgamento, mas eles não foram contra o Pai. Hã? Como? Desculpa. Adão e Eva foram perdoados porque a Eva cometeu um erro de julgamento, mas eles não se rebelaram contra o Pai. Então, eles foram perdoados. Entendeu? Eles cometeram um erro de julgamento, só isso. Eles não fizeram uma rebelião, eles foram enganados. E a Eva caiu no conto do vigário. Mas não houve uma rebelião contra o Pai. Uma rebelião contra o Pai, como Lúcifer fez, é muito mais grave. Concordo. De qualquer forma, a colocação do Marcelo deixa a gente mais tranquilo. Obrigado, Marcelo. Não! Desculpa, eu fui meio assim. Deixa eu falar uma coisa, Laurival. Os seres celestiais falam que se você tiver uma centelhinha de luz, eles vão fazer de tudo para te salvar. Isso. É isso. Aí. É isso que ele está dizendo. Eu fui mais grosseiro, por assim dizer, mas se existir uma centelhinha de luz que provavelmente todos nós temos, você precisa ser muito mal. Mas você precisa ser muito mal para não ter uma oportunidade, entendeu? Muito mal. Você precisa ser muito destrutivo. Agora eu fico mais tranquilo, viu, Marcos? Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Eu sou mais duro assim, para, num certo sentido, ajudar a quebrar as crenças das pessoas e fazer com que elas se conscientizem que elas têm uma responsabilidade na vida. Que a gente não está aqui para brincar, para ser feliz, como o marketing fala, você está aqui para se divertir, para beber, para... Não é isso, pessoal. Você está aqui para evoluir a sua alma. Você está aqui para decidir pela sua evolução ou não. E as pessoas não entendem, elas acham que você vai deixar de curtir a vida? Não, você tem que usar a vida, usar o sexo, usar a família para crescer espiritualmente dentro disso. Agora, se você cair nas drogas, aí o bicho pega, entendeu? Para você, não é para os outros. Esse é o ponto. Mas existe a misericórdia, sim, a misericórdia divina, ainda mais num planeta rebelado, com as pessoas que eu converso do movimento, todo mundo acha que é muito maior do que nos outros planetas, né? Porque aqui você está sendo muito atacado de todos os lados para que você não floresça. Então, a gente tem uma misericórdia maior. O universo compensa tudo. Tudo que você deixou de fazer aqui, você vai realizar no mundo das mansões. O cara nasceu paralítico porque Deus quis. Deus não quis, aquilo é problema genético, é problema de evolução. Aí no mundo das mansões, se ele não pôde ser um nadador, nada, lá ele vai poder
ele vai poder compensar o que ele deixou de fazer aqui. Mas a tua obrigação aqui é criar alma, só. E servir a Deus. E um detalhe, né, Damolin? Se a gente... uma dúvida que sempre tem com o pessoal que diz, qual é a justiça de Deus se eu procuro fazer o melhor de mim e acabo indo naturalmente seguindo a vida, depois a morte, seguindo para os mundos das mansões. E a outra pessoa que não se preocupou com nada disso, que não fez nada disso, que cometeu vários erros, também vai para lá. Mas acontece o seguinte, uma vez que a gente ressuscita lá, cada um vai ter seu plano, cada um vai ter o espaço lá. As pessoas que fizeram mal aqui e que por causa dessa misericórdia não por mérito, mas pela misericórdia divina chegaram lá, elas vão estar lá no mundo, no bairro lá, que é os assassinos, é os caras que negaram, que, né? Então, e lá vai continuar a evolução, né? Mas você vai ter que equilibrar suas ações. Esse é o ponto, é lei da causa e efeito. Pense em termos de lei de causa e efeito. Você vai ter que aprender, não tem problema. Você vai só aprender, entendeu? Porque, veja bem, falando aquilo que o Sadhguru falou do Hitler, você pode culpar o Hitler por alguma coisa se ele é o resultado de um pensamento humano? Não sei, eu não estou julgando, não estou dizendo que está certo ou errado. Não entendam mal. O problema é que nós temos um julgamento de certo e errado de forma extremamente limitada. A gente não sabe o que é certo e errado, pessoal. Você olha para o teu vizinho e fala, mas se nós temos um ajustador do pensamento, quem falou que ele não quer que aquele vizinho passe por aquela experiência? Porque nós temos que pensar que Deus está em construção, que é o Deus ser supremo. Então precisa ter experiência. Então não adianta essa questão de você ser bonzinho. Você não sabe o que é ser bonzinho. A gente não sabe. Então a gente não tem capacidade para julgar o que é certo e errado. Porque a gente não vê, a gente vê num plano muito limitado. Bom, vamos lá, senão a gente não terminou. E aí é importante entender que existe uma diferença entre a religião evolucionária, que é um caminho que a humanidade segue, e a revelação, que é a luz que vem iluminar esse caminho, que vem trazer a verdade, né? Então, primeiro vem a religião por evolução, depois a revelação. A religião evolucionária é sentimental, não lógica. Bom, a gente vê que toda religião aqui, né? A reação do homem é acreditar em um mundo hipotético de espíritos e fantasmas, que isso é do passado. Até hoje se acredita. E é o reflexo da crença do homem excitado pela percepção e pelo medo do desconhecido. Os antigos tinham pavor do desconhecido. A religião reveladora é proposta pelo verdadeiro mundo espiritual. É a resposta do cosmos supraintelectual à sede dos mortais de acreditar nas deidades universais e de contar com elas. Então, o nosso grande ponto é usar a nossa consciência para acreditar e pedir ajuda às deidades para que a gente saia desse emaranhado que está aqui. A religião evolucionária é o retrato de caminhar em círculos viciosos que a humanidade faz para buscar a verdade. A religião reveladora é essa verdade em si mesma. O homem é uma criatura evolucionária e deve adquirir a sua religião principalmente por técnicas evolucionárias. Então, está certinho o que a gente faz, essa bagunça que são as religiões aqui. A única coisa que eu questiono bastante é a forma como muitas religiões estão agindo, induzindo os seres humanos a trocar dinheiro por favores divinos. A religião progrediu desde a infância selvagem das raças, da adoração da natureza, ao fetichismo, passando pela adoração dos fantasmas. Após a aurora da civilização, a raça humana desposou crenças mais místicas e simbólicas, ao passo que, se aproximando da maturidade agora, a humanidade está ficando pronta para o reconhecimento da verdadeira religião, que é entre você e Deus. Não tem nada a ver com instituição ou religião. E mesmo para um começo da revelação da verdade em si. É parte do plano do universo, mais cedo ou mais tarde, a religião esteja destinada a receber uma expansão espiritual por meio da revelação.
a revelação, a religião revelada, é o elemento unificador da existência humana, e a revelação unifica história, coordena a geologia, astronomia, física, química, biologia, a sociologia, a psicologia, que foi exatamente o que eu falei lá, o objetivo do livro de Urântia. E como surgem as revelações? As religiões pessoalmente reveladas são promovidas pelos espíritos de outorga, que são seres elevados que vêm aqui e ajudam no entendimento da revelação, que representam as 3 pessoas da Trindade, do paraíso, e se ocupam especialmente da expansão da verdade. Nós já tivemos 4 revelações no planeta. A primeira foi quando o príncipe planetário chegou aqui há 500 mil anos atrás, ele falou de um pai único. A segunda foi quando chegou Adão e Eva, 38 mil anos atrás, que ele falou de um pai universal como o pai de todos os povos. A terceira foi Melquisedeque, o príncipe de Salém, há 4 mil anos, confiança em fé a fim de preparar a vida de Jesus. A quarta foi Jesus Cristo, há 2 mil anos, o pai universal, o amor ao próximo e serviço altruísta. A quinta é o livro de Urântia, que é considerado a quinta revelação de época, terminado em 1935 e publicado em 1955. Entretanto, isso não limita ou diminui as demais revelações, que são principalmente aquelas inspiradas, mas feitas por seres humanos, como Confúcio, Buda, Maomé, Moisés, Lao Tse e outros. E o livro fala uma coisa extremamente importante. Este documento difere de todas as revelações anteriores, pois não são trabalho de uma única personalidade do universo, como Jesus, como Adão e Eva, como um príncipe, e sim apresentações compostas efetuadas por muitos seres. Nenhuma revelação, todavia, pode jamais ser completa antes de se alcançar o Pai universal. Todas as outras ministrações celestes não são mais do que parciais, transitórias e praticamente adaptadas às condições locais de tempo e do espaço. Por isso que a gente fala que não é para se ser radical com o livro de Urântia, porque ele é um pedaço da verdade para elevar o nosso conceito. É possível que, ao admitir tudo isso, possamos esvaziar a força imediata e a autoridade de todas as revelações, mas é chegado o tempo em Urântia que é aconselhável fazer essa declaração franca, ainda que correndo o risco de enfraquecer a influência futura e a autoridade desta obra, que é a mais recente das revelações da verdade às raças mortais de Urântia. Então, o livro de Urântia traz a verdade? Sim, mas vamos considerar que esta verdade ela está no pré-primário, ou está no primeiro ano, tá bom? Porque a gente tem verdades até chegar diante do Pai do Paraíso. E para terminar, vou explicar rapidamente para vocês como surgiu o livro de Urântia, que tem muita curiosidade por parte das pessoas de como surgiu o livro. Se alguém quiser se aprofundar como surgiu o livro de Urântia, existem muitos documentos históricos. Existe a história do movimento de Urântia do Dr. William Sadler, a Burst of a Revelation, Story of Urântia Papers, da Mark Kulik, a história dos documentos de Urântia de Larry Mullins e Meredith Justice Sprunger, que viveram nesta época, tá? A história do mandato de publicação da Carolyn Kendall, The Mind That It Mischief, do Dr. William Sadler, que foi quem coordenou todo o processo de chegada do livro. E o que eu mais gosto de todos, a bem da verdade, é esse livro aqui da Sil Oliva, que está em inglês. Ela é uma historiadora, uma PhD historiadora, que ela conta toda a história do livro de Urântia, a história da família Sadler. É o livro, para mim, mais completo sobre a origem do livro de Urântia. Bom, o livro surgiu através de 3 grupos que foram envolvidos na materialização do livro. Não tem uma palavra melhor para explicar esse termo aqui, né? Foi um grupo que foi a fonte das revelações, um grupo que constituiu a técnica e o meio através da qual a revelação se tornou possível, e um grupo formado pelos receptores,
e fomentadores da expansão das revelações através de perguntas e respostas. Então, você está vendo que houve colaboração dos seres humanos nisso daqui. Após todo um processo de educação, o livro foi parcialmente materializado e entregue à humanidade com a colaboração também dos seres humanos. Então, primeiro, teve o grupo A Fonte da Revelação, que são os seres divinos, os reveladores. Segundo, teve o instrumento, porque os seres humanos, os seres divinos não têm como se comunicar com os seres humanos através da voz, né? Então, a técnica supõe-se que tenha sido feita através de seres intermediários, que são seres que habitam o nosso planeta e se encontram entre os seres materiais e os seres divinos, e por isso são capazes de se comunicar tanto conosco quanto com eles. O meio foi um indivíduo humano, cuja identidade jamais foi divulgada e sua participação foi totalmente passiva. Ele sempre se encontrava adormecido e inconsciente dos fatos, servindo apenas como um veículo de comunicação verbal. Eles utilizavam a voz deste veículo para se comunicar com aquilo que a gente chama de receptores e fomentadores. Esses receptores foi a comissão de contato, com cerca de 6 membros. Era um grupo com quem as fontes reveladoras se comunicavam através do indivíduo adormecido. Após esses primeiros contatos, eles foram educados durante quase 20 anos, surgiu o fórum, que por sugestão dos reveladores, eles apresentavam aquilo que estava sendo falado para um grupo com 30 pessoas, depois 70, e no total foram 486 pessoas que participavam, que liam os documentos que eram transmitidos e faziam perguntas. E as respostas apareciam no dia seguinte. Então, é por isso que quando você lê sequencialmente o livro, você não entende alguma coisa no documento, no próximo está respondido, ou mais para frente. Porque essas pessoas liam, faziam perguntas e os reveladores respondiam. E esse fórum era composto por médicos, advogados, dentistas, ministros de Estado, professores, indivíduos de todas as posições sociais e profissionais, tá? Então, não é uma coisa mágica. Foi mágica a forma como apareceu, mas, no fundo, teve a participação dos seres humanos lendo e fazendo perguntas. O primeiro momento, chamado de período de contato, né, ele foi de adaptação e treinando as partes. Ele cobriu de 1911 a 1925. Nesse período, as comunicações eram verbais. Os reveladores se manifestavam através da fala do sujeito adormecido, com a comissão de contato, que tinha de 2 a 6 pessoas. Nessas comunicações, havia diálogos onde podiam ser colocadas perguntas e respostas. Houveram 250 dessas sessões. Por que eles fizeram isso durante 14 anos? Porque nunca ninguém havia ouvido falar dos 7 superuniversos, não havia nenhuma religião que falava disso. Dos seres descendentes, como estão descritos no livro, do caminho ascensional do ser humano. Então, eles foram educando esta comissão de contato para que eles pudessem expandir a consciência para depois melhor se comunicar com eles e educar as pessoas que estavam vindo fazer perguntas para os reveladores. O segundo momento foi a materialização das revelações escritas, a partir de 1905. A primeira materialização tinha cerca de 500 páginas manuscritas a lápis. Eles fizeram testes grafológicos no ser adormecido para saber se era ele que tinha escrito, e nunca ninguém, não era com ninguém que eles tinham contato, né? A comissão de contato foi instruída a datilografar os manuscritos e mantê-los em segredo, exceto para o fórum, até que o livro fosse publicado. O original datilografado era disponibilizado para os membros do fórum na casa do Dr. Sadler. O fórum fazia comentários e novas perguntas, motivando os reveladores a expandir os textos ou incluir a produção de novos documentos. O processo durou até 1934, você vê, de 1925 até 1934, são 11 anos, quando as partes 1, 2 e 3 do livro foram completadas.
A parte 4 foi apresentada de uma vez só em 1935. Não houve um processo de perguntas e respostas em relação à parte 4. Ela chegou pronta. E o processo de revisão se estendeu até 1942. E os reveladores sugeriram, né, que se esperasse o término do conflito que estava havendo no mundo, que era a Segunda Guerra Mundial, até que o livro foi publicado, e finalmente ele foi publicado em 1955. O Dr. Sadler não se sabe inteiramente como os documentos foram materializados na língua inglesa. Há uma documentação explicando como eles não foram produzidos. A forma do surgimento do livro, como não poderia deixar de ser, suscita dúvidas e questionamentos a favor ou contra. Não há evidências nem de um lado ou de outro, nem poderia haver. Os documentos de Urântia nos dizem de uma partícula de Deus que reside em cada mortal, e este fragmento divino, de alguma forma, participou na materialização dos documentos. A intenção dos reveladores não era criar mistérios, mas estabelecer, em vez disso, uma estrutura que permitisse aos documentos de Urântia sustentarem-se por si mesmos, sem que fosse feito o que foi feito com Jesus, transformado num ídolo. Ou se tivesse um autor, transformado esse autor em um Deus, né? E o Dr. Sadler, ele era não só psiquiatra, mas cirurgião, ele tem livros escritos, ele era uma pessoa extremamente cética e ele era especialista naquela época de desmistificar aquelas sessões mediúnicas. Ele tinha uma enorme experiência nessa área aqui. Então, ele fala, o livro não foi transmitido por escrita automática, fala automática, audiência, clareaudiência, visão automática, pensamento, lembranças, ação, o que quer que seja, nada desses estados psíquicos combinados ou associados. Ele veio de forma completamente diferente. E depois de 25 anos que tudo estava pronto, ele afirmou, o livro de Urântia é verdadeiro. Porque ele fala que somente 2 vezes na vida ele viu uma comunicação verdadeira. Uma foi com uma mulher que ele não quis revelar e a outra foi com o livro de Urântia. Tudo o resto, na opinião dele, era falsificado. Então, como eu comentei, o livro não descreve ou defende uma nova institucionalizada religião, apoiam-se na herança religiosa do passado e do presente, incentivando uma religião pessoal viva, baseada na fé e no serviço ao semelhante. Esta é a base da salvação de todos nós, é ter fé no Pai universal e servir aos semelhantes. E não, isso não significa dar comida, sair fazendo isso, mas significa você evoluir internamente e não fazer ao seu próximo o que você não quer que faça para você mesmo. Faz isso de uma maneira clara, transparente e coerente, aparando as arestas existentes entre a ciência, filosofia, história e religião, expandindo assim o conhecimento humano, proporcionando ao homem integração mais clara e concisa entre essas disciplinas. Aqui eu pesquisei outro dia, achei essas fotos do fórum, que eram os membros, né, que estudavam e faziam perguntas e respostas de 1934. Esse daqui foi um piquenique em 1940. Era isso, pessoal.